Eu e meus colegas de universidade fomos passar as férias das aulas na ilha de Açores, em Portugal. Lá chegando, resolvemos alugar um barco para fazer um passeio pela costa e apreciar as belezas do local. Meu nome é Rafael, e entre meus amigos estava o Vitor, de descendência portuguesa. Estávamos hospedados na ampla fazenda de seus pais, e ele meio que guiava os nossos passeios turísticos por conhecer bem a região. Em ocasião do passeio, ele alugou esse veleiro, e como sabia manejar bem o timão, pois já havia feito esse trajeto várias vezes, não precisamos de guia ou de velejador. Éramos em 5, 3 homens e 2 mulheres e estávamos sempre juntos na faculdade, apesar de frequentarmos cursos diferentes. Abastecemos o barco de cervejas e petiscos e partimos para a viagem no início de uma linda tarde de verão. O vento, apesar de suave, era contínuo, portanto perfeito para esse tipo de passeio. A música do barco estava alta, mas inexplicavelmente as garotas entendiam tudo, que sussurravam em conversa animada, como só as mulheres têm. Estavam se bronzeando na proa da embarcação e o tórrido sol do verão ibérico não parecia as incomodar. A nossa festinha decorreu muito divertida até que, em certo momento, pudemos perceber uma intensa neblina que invadia inesperadamente o ar. Ela era tão forte que imobilizava o vento, que era fundamental para o barco. "De onde vem essa neblina?" perguntou Vitor, que, acostumado a velejar por ali, nunca tinha visto nenhuma neblina, especialmente naquela hora. Eu, Andres e as garotas estávamos tão empolgados que nem nos preocupamos com o ocorrido. Ríamos o tempo todo, incentivados pela ingestão de álcool. Pouco tempo se passou até que avistamos um imenso navio por entre as brechas da neblina. Eu não entendia muito sobre navios, mas ele parecia ter uma fachada bem antiquada e parecia muito grande para estar naquela posição, e entendemos que ele poderia estar à deriva. "Vamos nos aproximar e ver se eles precisam de ajuda", disse. Agora sério, diante da gravidade dos fatos. Assim o fizemos e, ao chegar mais perto, avistamos um homem no convés que deveria ser o comandante do navio e pudemos perceber que ele acenava desesperadamente em nossa direção. "Socorro! Soltamos sinalizadores, mas ninguém viu", ecoou seu grito no ar. "Sinalizadores?" Vitor achou aquilo muito estranho e pôde notar que o homem tinha um gancho no lugar da mão, mas no momento só pensava em ajudar os que estavam no navio. "Já tentaram o rádio?" perguntou meu amigo. "Não! Estamos sem comunicação com a guarda costeira", gritou o homem. "Vamos entrar em contato para vocês", respondeu Vitor. "Mayday, Mayday, Mayday. Navio Helena em perigo." Depois de alguns segundos, a resposta. "Quais são as suas coordenadas? Quantos tripulantes a bordo?" "Não sabemos. Só conseguimos ver o suposto comandante do navio e ele não nos informou", falou. "Ativo. Enviando helicóptero com mergulhadores para possível resgate de civis." Voltamos para a proa e não avistamos mais o homem do navio. Também não havia ninguém no convés na parte exterior, mas a neblina poderia estar prejudicando o nosso campo visual. Ficamos aguardando então a guarda costeira e o helicóptero de resgate. Durante esse tempo, é claro, não havia mais clima para a festa. Uma onda de ansiedade e preocupação invadia as nossas mentes em meio a um incômodo e constrangedor silêncio, até que cerca de meia hora depois, avistamos o barco da patrulha crescendo no horizonte, enquanto um helicóptero de resgate sobrevoava a região em movimentos habilmente rotatórios. Foi quando nos demos conta que a neblina havia se dissipado repentinamente e pudemos observar, atônitos, que o navio à deriva havia desaparecido. Mas como poderia acontecer isso? Não teria como ter naufragado completamente em tão pouco tempo. Assim que a guarda costeira se aproximou, relatamos o ocorrido. E após muitas buscas, nada foi encontrado, e nenhum indício de naufrágio recente naquela localização. Vitor, que comandava o leme, não havia bebido nenhuma gota de álcool e não poderia estar bêbado ou vendo coisas. Mais tarde, quando fomos liberados, inconformado com a falta de um desfecho para aquela situação, efetuei uma longa pesquisa na internet sobre possíveis naufrágios na região e, para meu espanto total, me deparei com uma inquietante matéria sobre um navio que naufragou exatamente naquela região, na década de 50. Uma tripulação inteira havia se afogado após semanas de espera em botes salva-vidas. O comandante jamais havia abandonado o navio que havia batizado com o nome de sua amada esposa Helena.
Um calafrio arrepiante invadiu meu corpo e pensei que ia desmaiar por um momento. No dia seguinte, abreviamos a nossa viagem e partimos de volta para casa, mas até hoje, evito qualquer transporte pelo mar, traumatizado por aquela experiência sobrenatural.